O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o caso das joias. Bolsonaro convenceu? Não. Bolsonaro não convenceu. Bolsonaro não falou a verdade. E ele sabe. Só que agora o assunto é muito complicado. As acusações são graves. É bom lembrar do grande professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Eli Lopes Meireles. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, indícios vários e concordantes constituem provas. Repetindo, indícios vários e concordantes constituem provas. Não faltam indícios contra o ex-presidente da República e, portanto, se eles são concordantes, são provas. E o inquérito vai terminar certamente sendo recepcionado ou recebido, como preferir, pela instância jurídica competente. É muito grave o que aconteceu, nós não podemos banalizar a propina. A impressão que dá, e aí eu estou supondo, eu não tenho provas para tal, faço questão de dar o benefício da dúvida, porque no Brasil nós criamos a lei de Lynch há certo tempo atrás, né? Qualquer coisa já vai enforcar. Não. Tem um sistema legal que tem de ser devidamente seguido, com o trânsito julgado, com amplo direito de defesa. Mas causa profunda estranheza o governo da Arábia Saudita ter dado tantos presentes à família presidencial. Vamos chamar de família presidencial, né? Isso não há nenhum outro caso na história. Causa estranheza que no quadriênio presidencial anterior, por 150 vezes, vocês não ouviram errado, 150 vezes um membro do governo brasileiro, muitas vezes da família Bolsonaro, se dirigiu à Arábia Saudita. 150 vezes em 4 anos dá aproximadamente cerca de 10 dias. A cada 10 dias estavam alguém lá. E eu pergunto, o que você, Carol, qualquer um de nós perguntaríamos, por quê? Qual a razão? Por que tantas vezes? Porque o Brasil criou uma embaixada no Bahrein. Embaixada no Bahrein? Nem tem embaixador, tem um encarregado de negócio por solicitação do senhor Eduardo Bolsonaro. E todo mundo sabe. Nós não podemos ter medo da verdade. Nós temos de ter medo da inverdade e não cometê-la. Mas é isso. Então, o que o presidente disse ontem foi muito bom que a Polícia Federal fez. Perfeito, brilhante a Polícia Federal. Você faz o depoimento no mesmo horário. Com isso, você cria dificuldades para combinar respostas. Perfeito. Eu temo pelas Forças Armadas quando, por exemplo, um oficial das Forças Armadas se envolve numa situação como essa. As Forças Armadas, que tem uma bela história no Brasil, não é um almirante de esquadra para fazer o que nós vimos, porque nós temos a imagem. Nós temos outros oficiais da PM se dirigindo ao local para retirar as joias. E não são qualquer joias, né? A caneta, bom, ele sempre tentava. É engraçada a persona, a figura pública e a privada, né? Isso em política é comum, não é agora, desde Atenas, na Grécia, desde o século V a.C. Era uma caneta popular, eu quero uma caneta popular para assinar. A caneta que ele ganhou várias, custam R$6.000 cada uma. Um relógio popular. O relógio que ele ganhou era de uma marca, não vou falar qual, cravejada de diamantes. O que a esposa ganhou, nenhuma primeira-dama na história do Brasil, né? Vamos lembrar o valor, desde a dona Mariana, esposa de Deodoro da Fonseca, né? Nem ela recebeu um presente de 16,5 milhões de reais. É um negócio inaceitável, inacreditável. Nós esquecemos muito mais rapidamente as coisas, mas a justiça não esquece. Sem vingança, com justiça. Vingança é horrível, não tem nada a ver com justiça. Portanto, eu sei que ele não falou a verdade, ele sabe que não falou a verdade. A defesa, eu não sou advogado, mas conheço grandes advogados. Pelo jeitão aí, pelo que eu ouço eles falam que eu aprendo de ouvido, e eles são muito inteligentes. Quase que me convence que criminosos são inocentes, pela habilidade deles. Mas ele não falou a verdade e esse processo vai levar, entre outros, porque tem no TSE, tem vários processos na área penal e criminal, eleitoral também, a sua inelegibilidade. O que é isso? É não poder ser candidato. E aí a disputa vai ser entre Flávio e Eduardo. Quem vai ficar com o espólio da família? Professor Marco Antônio Villa aqui com a gente. Bem, como tem chapa formada no Novo Dia, vou chamar aqui o seu ministro, o Gustavo Uribe, para a gente seguir nessa conversa. Ô Uribe, o presidente aqui,
Marco Antônio Villa, conta pra gente que Bolsonaro não convenceu. Aí em Brasília a percepção foi a mesma, o mundo da política também não assimilou da melhor forma o depoimento de Bolsonaro. Qual que é a avaliação que a gente tem de momento nesse dia seguinte ao depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal? Voto com o relator, o professor Villa. Não convenceu. No Congresso Nacional a avaliação foi a mesma. Aliás,